A narrativa nossa de cada dia, por Sander Souza. Dizem que o ser humano é um animal racional, que o raciocínio e a capacidade de pensamento o distinguem dos outros animais, mas que esta capacidade de raciocínio, o que de fato distingue o homem dos outros animais, é a sua necessidade de possuir uma ideia, ou um conjunto de ideias, que dirijam os seus passos em uma caminhada neste mundo. Nenhum ser humano vive de forma plena sem um conjunto de informações que o auxiliem a se reconhecer enquanto indivíduo e o ajudem a entender o seu papel e o seu lugar na sociedade. Estas informações formam o nosso conjunto de valores morais e éticos, definem a nossa fé ou a falta dela, nossas crenças, nosso posicionamento político. Existem vários conjuntos de informações que são vitais para o ser humano, como aquele conjunto que adquirimos através da educação, o que adquirimos através da religião, o que adquirimos através do convívio familiar e social, o que adquirimos através das tradições e que juntos moldam o nosso caráter e ajudam a definir quem nós nos tornaremos enquanto pessoas. Um conjunto de ideias que influencia muito a vida das pessoas no mundo moderno é a ideologia. Nos anos 80, o cantor e compositor Cazuza já entoava: ideologia, eu quero uma para viver. No Brasil atual, em que há uma grande divisão entre aqueles que são de direita, do centro ou de esquerda, além da ideologia, existe outro conjunto de ideias que se tornou tão ou mais importante, que chega a influenciar os rumos práticos adotados pela direita, pelo centrão e a esquerda. Me refiro às narrativas. No Brasil de hoje, mais que uma ideologia, é necessário escolher em qual narrativa acreditar. Isto se deve à falência do nosso jornalismo. Claro que ainda existe bastiões de resistência, principalmente entre aqueles pertencentes à velha guarda do jornalismo, que insistem em praticá-lo dentro dos valores éticos, morais e profissionais, que já não são observados pelos nossos membros desta profissão, que nem mesmo uma formação acadêmica já não precisam ter. Eu sempre gosto de deixar claro que não sou um jornalista, justamente por respeitar aqueles que estudaram e se prepararam para exercer a nobre função de informar a sociedade. E é aqui, neste ponto, que considero que o jornalismo verdadeiro deixou de existir. Os jornalistas deixaram de ser profissionais que retrataram e compartilham a realidade para se transformarem em criadores e propagadores de narrativas falsas. Hoje, já não importa mais a verdade. Importante é que seja veiculada a história que vai manipular a sociedade, para que siga na direção desejada por aqueles que a veem apenas como uma massa de manobra acéfala. Óbvio que existe narrativa verdadeira, e é aquela que registra os fatos como eles são. Ou seja, a narrativa verdadeira retrata a história de maneira como ela está acontecendo. Hoje, os ditos jornalistas valorizam mais a sua própria opinião pessoal que o fato histórico em si. Vimos um exemplo disso no último domingo, quando milhares de cidadãos brasileiros foram às ruas de dezenas de cidades brasileiras para protestar contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal e pedir o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Apesar de ser um fato histórico de relevância indiscutível pelo ineditismo da pauta popular, nenhum dos grandes veículos de comunicação deu atenção devida ao fato. E os poucos que o fizeram trataram de minimizar a sua importância,
procurando encaixar o fato ocorrido dentro de uma das narrativas que circulam pelo país. E aqui voltamos a elas, as narrativas. Está cada vez mais difícil nos manter informados sem nos deixar enredar em narrativas falsas. Conhecer a realidade dos fatos está cada vez mais difícil, e a imprensa, com suas raras e honrosas exceções, não está disposta a ajudar. Ao contrário, parece ganhar com a propagação destas falsas narrativas, as tão faladas fake news. Nada mais são que a tentativa mais visível de corroborar uma narrativa. E toda narrativa falsa, seja ela de direita ou de esquerda, só tem dois objetivos. Primeiro, esconder a verdade e manipular os fatos. E segundo, manter o poder de um grupo ou ajudar um grupo a consegui-lo. Só existe uma narrativa que vale a pena ser considerada, que é aquela que produz os fatos como eles são, e a verdade, por mais que muitas vezes estes fatos e acontecimentos históricos e verdadeiros nos desagradem ou causem aborrecimentos. Mais que nunca, precisamos ter cuidado com aquilo que permitimos adentrar em nossas mentes. Há alguns dias escrevi sobre o muro de Berlim mental, que hoje tentam construir em nossas mentes. E as falsas narrativas são apenas uma das maneiras que nossos inimigos usam para alcançar tal intento. Cada fato falso em que acreditamos se transforma em um tijolo neste muro invisível. Vivenciamos uma guerra, onde mais que as ideologias, a maneira como interpretamos os fatos define se venceremos ou se seremos derrotados. A verdade, os fatos históricos, tudo isso deve ser preservado, custe o que custar. Esta deve ser a nossa luta diária. Lutar pelo direito de conhecermos a verdade dos fatos, conhecermos a única narrativa que importa, para nos tornarmos indivíduos moldados e alicerçados em valores concretos, não em valores imaginários oriundos de mentes insignificantes. Porque, como gosta de citar o nosso presidente Jair Bolsonaro, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32